Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar sobre o trabalho de literatura que eu vou pedir para esse bimestre. Esse trabalho ele vai valer 3 pontos e agora nesse vídeo eu vou explicar sobre ele direitinho, tá? Vocês vão ter algumas opções de trabalho para fazer. Primeiro, o trabalho ele pode ser em grupo ou individual. E segundo, a apresentação do trabalho pode ser em forma de vídeo ou em forma de pôster, tá? Os vídeos eu vou postar depois no YouTube e no Instagram. Eu vou abrir uma página no Instagram para isso, tá? E os pôsteres vão ser mostrados depois no Instagram, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que todos os alunos possam ter acesso a todos os trabalhos. Porque nós vamos trabalhar sobre a literatura brasileira do século XX, sobre os autores de literatura brasileira do século XX. Então, não é interessante que você saiba, que você tenha informações, que você conheça somente aquele autor que você pesquisou. É interessante que você conheça outros autores também. Por isso, é legal depois que todo mundo possa assistir aos vídeos dos colegas ou possa ver os pôsteres dos colegas, tá? Então, o trabalho, a modalidade em grupo, ela vai ter a seguinte estrutura. A introdução, em que o grupo vai escolher um autor. Primeiro eu tinha falado que eu ia designar um autor para cada grupo, mas como isso está um pouquinho complicado, como vai ter a opção de fazer individualmente também, então para a gente não perder tempo, cada grupo vai poder escolher o autor com o qual quer trabalhar, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, na introdução, o grupo vai falar um pouquinho sobre o autor escolhido, a biografia, o estilo de escrita dele. O segundo item vai ser a fase do modernismo em que ele se encontra. Se ele é do pré-modernismo, se ele é da primeira fase do modernismo, segunda ou terceira. Já eu vou explicar isso também, tá? O pessoal que fizer trabalho em grupo vai ter que pegar um exemplo de obra do autor. Como assim um exemplo de obra do autor? No caso de poetas, no caso de poemas, você pega o poema inteiro e mostra lá no seu trabalho. No caso de autores de prosa, como contos, romances, você vai pegar um trecho de um conto ou um trecho de um romance e vai colocar lá no trabalho e vai analisar. Analisar o tema, analisar, fazer como se fosse uma resenha mesmo daquela obra, daquele trecho, tá? Ou daquele poema, no caso de poema. Vai fazer vai falar sobre o tema tratado, vai fazer o seu comentário, o comentário do grupo sobre aquela obra, tá? Depois, vai ter a conclusão. A conclusão do grupo aí é interessante que seja assim, com as palavras de vocês mesmo. Sobre o autor, não só sobre aquela obra. O que vocês aprenderam sobre aquele autor, tá? Bom, se você for fazer em vídeo, no caso do grupo, o vídeo tem que ter entre 5 e 8 minutos e você vai fazer esse vídeo numa linguagem assim, mais despojada, mais descontraída, tá? Como se fosse um programa de televisão. Professora, mas como é que a gente vai se encontrar para fazer vídeo agora na pandemia? Bom, eu pensei em algo. Bom, primeira coisa, por isso que eu estou dando a opção também de fazer individual, porque para algumas pessoas isso pode ser bem difícil. Mas quem quiser mesmo fazer em grupo, a minha sugestão é ou cada um grava um pedacinho e depois alguém edita e junta os pedacinhos dos vídeos, os pedacinhos do vídeo, ou cada elemento do grupo se responsabiliza por uma parte. Um faz a pesquisa, outro faz a resenha, outro faz o levantamento das obras e outro faz o vídeo, o outro edita, tá? Então infelizmente, assim, vai ter que ser, quem for fazer o trabalho em grupo, vai ter que ser um trabalho meio Frankenstein, né? Vai ter que ser em partes e depois juntar, tá? Mas eu sei que vocês têm competência para isso. E no caso do pôster, também, se for em grupo,
Eu vou colocar na edição desse vídeo, eu vou colocar os modelinhos de pôster, quer dizer, os modelinhos não, o modelinho de pôster para se for feito em grupo e o modelinho de pôster para o trabalho individual, tá? Aí também vocês vão ter que se organizar, quem é que vai fazer o quê, como é que vai juntar isso num pôster. O pôster pode ser feito no computador, aí fica mais fácil, né? Um manda para o outro com um pedaço feito, aí o outro acrescenta a sua parte. Agora, se for feito à mão na cartolina e depois tirar a foto, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu sei que vocês vão conseguir se organizar, tá? Tudo isso que eu tô falando tá explicadinho, vocês vão receber o arquivo com tudo isso explicadinho. Bom, o trabalho individual, ele é bem semelhante ao trabalho em grupo, porém, duas partes eu tirei, tá? Eu tirei a parte da apresentação de uma obra e eu tirei a parte da resenha da obra, o comentário sobre a obra, tá? Então, quem for fazer o trabalho sozinho, o que vai fazer? Vai se focar na biografia do autor, estilo de escrita do autor e na fase do modernismo em que esse autor escreveu. Vai ver o contexto histórico, as características dessa fase do modernismo, tá? Então, e assim, o vídeo do trabalho individual, ele deve durar entre 2 e 4 minutos, seguindo essa estrutura um pouco mais simplificada, e o pôster também vai ter um modelinho do pôster do trabalho individual, que é um pouquinho, é praticamente igual, só um pouquinho mais simplificado, tá? E depois, no arquivo que vocês vão receber, vocês vão ter, vai ter o anexo 1, que são os modelos de pôster, para grupo e para individual, e o anexo 2, que é a lista de autores, tá? Então vai ter autores do pré-modernismo brasileiro, que é lá do iniciozinho do século XX, depois da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase do modernismo, tá bom? Bom, por enquanto é isso. O que eu quero deixar claro é que vocês vão poder, né, novamente ressaltando, que vocês vão poder escolher o autor, tá? E eu só gostaria que antes do prazo, né, o prazo final é para 30 de setembro, tá? A data de entrega é 30 de setembro. Antes desse prazo final, eu gostaria que vocês fossem se comunicando comigo sobre o trabalho. Ah, tô com alguma dúvida, escolhi tal autor, pode pedir dicas, tá, ao longo do processo. Quiser fazer essa comunicação por WhatsApp, por ser mais rápido, pode fazer, tá bom? No meio do caminho você escolheu, sei lá, você escolheu Manuel Bandeira. Aí se quiser alguma dica, alguma coisa sobre o Manuel Bandeira, tá? Você escolheu, sei lá, o Mário de Andrade e no meio do caminho quer mudar o autor. Aí a gente pode conversar sobre isso também, tá bom? É bem importante que ao longo do processo vocês vão se comunicando comigo. O trabalho de literatura que eu vou pedir para esse bimestre. Esse trabalho, ele vai valer 3